Biopsi e voltamos agora para falar da esquizofrenia propriamente dito, que é o transtorno mais comum do grupo do espectro da esquizofrenia e também o que mais cai em provas, né? Vamos lá então. Conforme o DSM-5 versão revisada, nós temos os seguintes critérios diagnósticos para a esquizofrenia. Primeiro deles, 2 ou mais dos itens a seguir, sendo que necessariamente um deles tem que ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Delírio, alucinação, discurso desorganizado. Delírio, alucinação, discurso desorganizado, sintomatologia positiva, portanto, você tem como presença obrigatória na esquizofrenia, tá bem? Então você tem 2 ou mais desses itens aqui, sendo que um deles tem que ser necessariamente delírio, alucinação ou discurso desorganizado. Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico e sintomas negativos. Então, aqui não tá dito dessa forma, tá? Mas você pode entender que a esquizofrenia nada mais é do que uma junção de sintomas positivos e negativos. Afinal de contas, delírio, alucinação e discurso desorganizado são sintomas positivos, tá bem? Então, para simplificar a tua vida, esquizofrenia você tem pelo menos um sintoma positivo e sintomas negativos associados, tá bem? Esses são os critérios diagnósticos. Então, você vai ter por um período significativo de tempo, esse é o critério B diagnóstico, você tem, desde o aparecimento da perturbação, você tem, o indivíduo apresenta um funcionamento em uma ou mais áreas importantes prejudicado, acentuadamente baixo, tá? De relações interpessoais ou autocuidado. Então, a esquizofrenia, a gente vai ver daqui a pouco, afeta muito a vida social do indivíduo, tá? Muito abaixo do nível alcançado antes do início da doença, da sintomatologia, tá? Você tem também sinais contínuos de perturbação que persistem por pelo menos 6 meses, porque se persistirem por menos tempo, será o transtorno esquizofreniforme e não esquizofrenia. Transtorno esquizofreniforme tem os mesmos critérios diagnósticos da esquizofrenia, com exceção do prejuízo social acentuado, porém dura menos de 6 meses. Passou de 6 meses, passa de esquizofreniforme para a esquizofrenia. A esquizofrenia, para ser diagnosticada, o indivíduo precisa apresentar uma sintomatologia de pelo menos 6 meses. Anota isso aí, tá? Esse período de 6 meses deve incluir no mínimo 1 mês de sintomas presentes, né? Que precisam satisfazer ao critério A, que são aqueles sintomas positivos ou negativos, né? Sendo que um deles obrigatoriamente é positivo, né? Lembra disso? Delírio, alucinação ou comportamento desorganizado, né? Pode incluir períodos de sintomas prodrômicos. Que palavrão é esse? Sintoma prodrômico é sintoma prévio, sintoma que antecede o aparecimento do transtorno, tá? Sintoma prodrômico ou residual, incluindo aí nessa temporalidade de 6 meses para fechar o diagnóstico, tá bem? Critério D, transtorno esquizoafetivo e transtorno depressivo ou bipolar com características psicóticas são transtornos que são descartados. Por quê? Primeiro, não ocorre episódio depressivo maior ou maníaco concomitante à fase ativa do transtorno. E segundo, porque se os episódios de humor ocorrem, eles têm uma duração total breve. Então é assim que você faz o diagnóstico diferencial. Tá bem? Então, o que mais importa realmente na esquizofrenia é a presença de delírio, alucinação, comportamento desorganizado e sintomatologia negativa por pelo menos 6 meses, tá? Sendo que necessariamente você tem que ter um daqueles 3 sintomas positivos ali, tá bem? A perturbação não pode ser atribuída a efeitos de uso de substância, como, por exemplo, o indivíduo usuário de droga, né? Então, algumas drogas, né, elas desenvolvem sintomas psicóticos, elas fazem com que o indivíduo desenvolva sintomatologia psicótica, mas aí não é o caso, tá? Então, esses sintomas, para você fechar um diagnóstico de esquizofrenia, os delírios, as alucinações e sintomas negativos, eles não são exclusivamente atribuídos ao uso da droga, né? E também se houver um transtorno de espectro autista ou um transtorno de comunicação iniciado na infância, o diagnóstico prevalente é esse da infância, tá? Porque esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles iniciam mais cedo. A esquizofrenia, ela costuma aparecer numa idade mais avançada, mais adulta, tá bem? Como veremos a seguir. Então vamos
lá, características gerais desse transtorno que acomete uma grande parte da população e causa, né, acentuados prejuízos sociais. Vamos ver então. Primeira característica, esses indivíduos podem exibir afeto inadequado, que seria, por exemplo, rir na ausência de um estímulo adequado, ou então um humor disfórico, que assume uma forma de depressão, ansiedade ou raiva, padrão de sono perturbado, então dormir à noite, ficar acordado de dia, né? Falta de interesse em alimentar-se ou recusa de comida. Outra característica, despersonalização, desrealização, preocupações somáticas podem ocorrer e por vezes atingem proporções delirantes, atingem o nível, por exemplo, de fobias, tá? Déficits cognitivos são comuns, frequentes, fortemente associados a prejuízos profissionais e sociais e funcionais, né? Então, déficits que incluem diminuição na memória, memória de trabalho, linguagem e outras funções executivas. Então, você vê que é um transtorno que afeta de uma maneira global o funcionamento do indivíduo, né? Alguns com psicose podem carecer de insight ou consciência de seu transtorno, isso é comum, né? Então, é próprio da esquizofrenia a pessoa que possui o transtorno não perceber a sua sintomatologia, isso dificulta o tratamento, isso implica em recusa de medicação, dificuldade de adesão ao tratamento, uma série de complicadores, tá bem? Não perceber a doença, então costuma ser um sintoma da própria esquizofrenia, em vez de uma estratégia de enfrentamento, o que dificulta bastante o tratamento e o prognóstico, né? Hostilidade e agressão não são comuns, tá? A menos que a pessoa tenha uma história de violência, né? Inclusive, né? A apresentação de violência é uma consequência de uma violência sofrida normalmente, né? É uma característica muito mais psicossocial do que correlacionada ao desenvolvimento de um transtorno mental, tá bem? As características psicóticas da esquizofrenia costumam surgir entre o fim da adolescência e meados dos 30 anos, né? E essas características psicóticas, elas são os sintomas positivos, tá? Delírio, alucinação, comportamento desorganizado, certo? Veja, início antes da adolescência é raro. Então, normalmente você tem aí o adulto jovem, né? Na faixa dos 20 anos, quando aparece a sintomatologia primeiramente, tá? A idade de pico é normalmente os 20 anos, tá? Tanto para sexo masculino quanto feminino. O início pode ser abrupto ou insidioso, então insidioso é o contrário de abrupto, né? Quando ele começa e vem se desenvolvendo gradativamente. A maioria dos indivíduos se manifestam um desenvolvimento insidioso, lento, gradativo, com uma variedade de sintomas, né? Então pode ser que comece com a pessoa relatando em casa, por exemplo, que fulano tá de implicância com ela, né? Olha, lá no trabalho fulano tá de implicância comigo. E aí daqui a pouco isso evolui para um delírio persecutório, por exemplo, né? Então tem um início insidioso, no início ninguém nota e com o tempo vai aflorando, vai havendo prejuízos sociais e culmina com o aparecimento, claro, aí da sintomatologia positiva, né? Dos delírios e alucinações. Existe forte contribuição genética na determinação de risco para a esquizofrenia, embora a maioria dos indivíduos não tenha história familiar de psicose, tá? De acordo com o DSM. Cerca de 5 a 6% dos indivíduos cometem suicídio, então você vê que é um número bem relevante. 20% dos indivíduos, de acordo com o DSM, tem uma ideação suicida importante, e isso está muito associado aos sintomas negativos, né? Avolia, anedonia, etc., né? Prejuízo social, isolamento também, tá bem? Há, portanto, um marcante prejuízo social. A maior parte dos indivíduos tem empregos inferiores ao de seus pais, a maioria, especialmente homens, nunca se casam, eles não desenvolvem uma vida independente da família nuclear, tem dificuldade de relacionamentos afetivos, conjugais, de ter amigos, de se relacionar com pessoas no trabalho, na vida pessoal. Tá bem? Pois bem, encerramos por aqui. Esses foram os critérios diagnósticos da esquizofrenia. Espero que você tenha gostado da aula. Bons estudos! E até a próxima.